Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje é quarta-feira, 26 de julho. Estou aqui para mais uma análise da noite do Bitcoin e do ETH, fazendo uma atualização de mercado para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero também te convidar para participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. São sinais de spot e futuros 24 horas por dia, está com uma assertividade incrível e um preço mais incrível ainda, R$ 29,90 por mês. Para assinar, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos. Vamos começar pelo gráfico de uma hora do Bitcoin, que está sendo negociado a 29.661 dólares. Bitcoin, quem assistiu o meu vídeo da manhã, se deu muito bem, porque eu falava do padrão que estava sendo feito aqui embaixo e até recebi um comentário dizendo: Ô Lobo, todos os youtubers estão falando que isso aqui é uma bandeira de baixa e vai romper para baixo. Só você que está falando que vai romper para cima. E aí eu até brinquei, né? Eu falei assim: olha, eu estou falando isso porque eu sou diferente, eu sou um lobo, né? E dei risada. Mas por quê, pessoal? Bora lá, né? Isso daqui é análise técnica clássica. Não tinha como falar que era uma bandeira de baixa que iria romper para baixo. Padrão de triângulo ascendente. Vou até deixar aqui, ó, todo esse traçado já estava no vídeo da manhã, tá? Quando o Bitcoin estava aqui para baixo. É só ver meu vídeo da manhã que vocês vão ver o que eu falei lá. Vou deixar até de azul aqui para você visualizar melhor o que é o padrão do triângulo ascendente. É um padrão que ele forma uma linha de tendência de alta e uma linha horizontal aqui de resistência. E aqui a gente fecha o triângulo pegando dessa linha horizontal e ligando no início da linha vertical. E com isso, meus amigos, nós temos esse padrão de triângulo ascendente, que eu falei de manhã. É um padrão que tem a maior probabilidade de romper para cima. E como que a gente faz a projeção desse movimento? A gente pega justamente essa extensão aqui que eu acabei de ligar e joga aqui no rompimento. E olha só, bingo! Onde que o Bitcoin vai bater? 29.686. Aonde ele bateu? 29.686, está voltando um pouquinho agora, tá? Isso aqui é análise técnica clássica. E aí eu não entendia porque muitos do mercado estavam falando que era uma bandeira de baixa isso daqui, tá? Então, falharam por aí, né? Mas aqui, o lobo não. Então, cumpri o que prometi, entreguei aqui a melhor análise para você. Se você acreditou, se deu muito bem. Eu estava falando com os membros da comunidade da Toca do Lobo e dominando o mercado futuros de manhã. Eu faço sempre o vídeo exclusivo por lá. E eu falava o seguinte: com a divulgação da taxa de juros hoje, eu vejo que o mercado pode subir. E por quê? Na reunião passada do Fed, o mercado esperava que ele não iria aumentar, que é extremamente positivo para o mercado. Dias antes, o Bitcoin subiu bastante. No dia da divulgação, que realmente não aumentou, que é positivo para o mercado, o Bitcoin e o mercado caiu. E eu falava hoje o mercado sabe que vai aumentar a taxa de juros e está para baixo. Então é bem possível que vai aumentar mesmo em 0,25 e o mercado vai subir. E foi o que aconteceu, tá? Então isso daí é percepção de mercado, além do que uma análise técnica aqui apurada. Então vou deixar de vermelho novamente. E dando sequência, o que eu falei no vídeo da manhã? Que a projeção era aqui, porém era ponto de observação. Por quê? Temos esse fundo aqui que o Bitcoin ficou segurando, vou até colocar o gráfico de 4 horas, por quase um mês. Veio aqui do dia 22 de junho, toda vez batia aqui e subia, batia aqui e subia, batia aqui e subia. Era um grande suporte. Todo grande suporte, como também uma linha de tendência de alta, quando o ativo perde, ele tende a ir buscar essa região. Então, falava aqui também, mesmo ontem eu falava isso no vídeo. E aí é o problema. Só que, na maioria das vezes, ele não consegue romper e voltar para cima do fundo anterior e vem para baixo. Isso daqui pode ser considerado como um topo mais baixo que o anterior. E aí ele volta para fazer o quê? Um fundo mais baixo que o anterior e continua numa tendência de baixa. Isso se ele voltar, certo? Agora, por outro lado,
Se o Bitcoin chegar aqui, deixa eu tirar essas linhas. Se o Bitcoin chegar aqui, 29.686, começar a andar acima, nós podemos falar o Bitcoin está se recuperando e vai buscar aonde? Vai buscar o topo do movimento em 31.406. Por quê? Porque, meus amigos, aí tem outro padrão aqui de análise gráfica, né? Teoria de Richard Wyckoff. E aí eu vou colocar o gráfico diário para explicar por cima. Não vou entrar em detalhes, não vou querer dar uma aula, né? Mas é o seguinte, ele fala que são as 3 fases de um movimento. Então, fase A, sobe e corrige. Fase B, corrige e perde o fundo principal do movimento. Vem para baixo justamente para estopar e liquidar operações e pegar liquidez. E com isso, essa fase aqui chamamos de início da fase C, que é o Spring. O que é o movimento de Spring? Após ele ter feito toda essa movimentação aqui e ter vindo para baixo, ele faz uma subida muito forte e na maioria das vezes, inclusive, rompe o topo principal, tá? Então, se ficar acima de 29,86, preste atenção que eu estou falando para depois não vir nos comentários, hein? Eu brinco, mas eu respondo todo mundo de boa, né? Eu gosto, me divirto, eu dou risada, né? Porque é análise isso, é interpretação e conhecimento, né? Então, normalmente tem essa fase C, mas isso somente, é isso que eu pausei para falar, né? Somente se o Bitcoin conseguir romper aqui 29.686, fechar pelo menos um candle de 1 hora acima, então ele está abaixo ainda, deixou uma agulhada agora e voltou. Ele precisa fechar um candle de 1 hora aqui para cima e depois não perder mais essa região. Aqui vai servir como suporte quando ele ficar acima, certo? Aí sim a gente pode falar que o Bitcoin vai se recuperar e vai inclusive buscar o topo. Agora vamos ver a análise de sentimento. Vamos lá. Long short ratio caindo muito, positivo. Open entry subindo muito, positivo. Sentimento totalmente otimista aqui de mercado. Então, com isso, meus amigos, caso o Bitcoin não consiga romper agora e começar a voltar, vamos supor, chega aqui, não consegue voltar, o que a gente vai ter que observar é o seguinte: o limite será aqui para fazer um reteste na região de 29.341, que foi o topo aqui do padrão de triângulo ascendente. Se fizer essa movimentação, segurar e voltar a subir, ok, ele vai voltar, tentar romper e quem sabe rompa. Mas, se ele passar direto, já sabem, né? Vai fazer fundo mais baixo que o anterior e a queda continua, certo? Então essa observação que eu preciso fazer. Além disso, vamos ver onde as baleias estão posicionadas caso o Bitcoin perca força. Olha só, para baixo do movimento não tem nada. Baleias estão posicionadas aqui na região de 29.102 dólares. Aqui, pelo VPVR Plus, temos uma região predominantemente compradora, ou seja, o movimento continua ainda forte, tá certo? Então o padrão está bem otimista de sentimento e de ordens aqui de grandes players. Então tudo indica que sim, Bitcoin deve romper 29.686, se não for hoje, amanhã ou nas próximas horas, não sei, mas deve romper, porque o padrão de sentimento, também de ordens aqui está extremamente otimista, beleza? Por fim, para finalizar, gráfico diário. Gráfico diário se recuperando muito bem no dia de hoje, um grande candle comprador. Fechando assim, ou quem sabe um pouco mais acima, sensacional, a gente pode esperar uma reversão aqui de tendência que estava numa tendência de queda e voltarmos para uma tendência de alta, uma tendência aqui de recuperação no gráfico diário. Lembrando que, mesmo com toda a queda, o Bitcoin ainda mantém um padrão de alta, porque faz topo mais alto que os anteriores e mesmo com a queda, fundo mais alto que o anterior. E olhando o semanal fica muito mais claro. Você pode falar, ah, não, Lobo, mas tinha aquele fundo lá, beleza. Vamos no semanal então. Topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior. Simples assim. Tendência de alta que está desde janeiro, que veio aqui, começa a fazer topo mais alto que o anterior, quando corrige, fundo mais alto que o anterior, de novo, topo mais alto, corrigiu, fundo mais alto.
De novo, topo mais alto, já corrigiu, até agora um fundo mais alto que o anterior e pode dar sequência aqui num padrão de ondas ascendentes, como fez aqui, certo? Beleza, vamos para o ETH agora. Então, deixa eu colocar aqui. ETH, vamos começar pelo semanal, né? Primeira coisa, segue linha de tendência de alta ainda. Aqui fez um topo mais baixo que o anterior, mas até agora não fez um fundo mais baixo que o anterior. Então aqui está no meio do caminho. Ainda está neutro aqui, digamos, o ETH nessa movimentação, tá? O Bitcoin no semanal está bem mais otimista do que o ETH nesse momento. Indo para o gráfico diário. O ETH tinha perdido a linha de tendência de alta do gráfico diário. Está tentando se recuperar no dia de hoje. Tinha como resistência de fundo anterior 1.883 dólares, ele está sendo negociado agora a 1.882. É outro ponto de observação na mesma pegada do Bitcoin. Se romper aqui, onde ele deve buscar? Essa região da linha de tendência de alta que ele estava seguindo no gráfico diário. E acontece a mesma coisa. Quando perde uma linha de tendência de alta, o ativo tende a ir buscar, na maioria das vezes não consegue e vem para baixo. Então, de olho nesse ponto aqui, na altura de 1.903 dólares aproximadamente. Rompendo aqui, andando acima, sensacional, a gente pode falar que o ETH está se recuperando. Vindo para baixo, a gente vai ter que ver se segura aqui em 1.883 dólares para depois tentar novamente voltar aqui para cima, certo? E aí com isso vamos para o gráfico de curto prazo, 1 hora. Tirar esses riscos aqui. Vamos lá, o ETH também segue linha de tendência de alta, que a gente pode ligar dessa forma. Está num ponto de resistência, 1.883 dólares. Se romper, sensacional. Se não romper, pode voltar aonde? Tocar a linha de tendência de alta, que ainda assim tudo certo com o movimento de recuperação. E o toque da linha de tendência de alta está aqui abaixo, em 1.852 dólares, certo? Esses são os pontos importantes do ETH. Vamos para a análise de sentimento. Sentimento de mercado favorável, long short ratio caindo, open interest subindo. Grandes liquidações aqui, bom que pega liquidez e continua o seu movimento de alta. Olhando onde estão as grandes ordens do ETH, caso perca força. Não tem grandes ordens aqui, ordens maiores na casa de 1.842 dólares, bem perto da onde eu falei da linha de tendência de alta, que era 1.852 dólares, beleza? Então esses são os pontos importantes do ETH e vamos ficar de olho no fechamento do gráfico diário, que vai dizer muita coisa aqui. O ETH está fazendo aqui um padrão extremamente otimista, que a gente chama de estrela da manhã, que é composto por um candle vendedor forte, seguido de um pequeno candle e com um terceiro candle comprador, que aí o ideal é que rompa o topo do candle vendedor anterior. Aí confirmaria o padrão de reversão de tendência estrela da manhã, se o ETH fechasse aqui pelo menos na região de 1.889 dólares. Está pertinho, bem pertinho aqui. Vamos ver até as 21 horas como fecha. Fechando assim, do jeito que eu falei, reversão de tendência, é bem possível que os próximos dias serão de alta no mercado, tá bom? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Desejo uma excelente noite a todos e até amanhã.